Roda a vinheta, vamos para lá, põe um Dire Straits que está na hora da gente receber aqui o Dr. Anderson e o Dr. Loura. Dizer que é uma honra sempre recebê-los. Receber a qualquer um do IDERO que vem aqui, porque o IDERO faz um trabalho que eu acho que é de suma importância. Hoje, o Dr. Anderson dizia o seguinte, que o Brasil foi preparado para ser o país do consumidor, mas não foi e não é preparado para ser o país do eleitor. O direito eleitoral, o direito à cidadania, o artigo 5º da Constituição não é matéria obrigatória. Boa noite, Dr. Anderson. Homem do Paraná que mora em Brasília e que vem a Rondônia como se fosse filho daqui. Já chega aqui assim, comandando a massa. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os seus qualificados espectadores. Para mim é uma alegria, uma honra. Os amigos do IDERO, eles não me convidam, eles me mandam. Bastou meia palavra que eu já estava no avião rumo a essa cidade, a esse estado tão gostoso. Inclusive um estado que eu tenho parentes em Ariquemes e tenho um carinho muito grande por aqui. Está falando para Ariquemes agora, viu? Um abraço a todos os amigos de Ariquemes e de todo o estado de Rondônia. Bom, doutor, nós vamos... A primeira coisa que eu vou lhe perguntar é o seguinte, por que todo ano ou a cada 2 anos a gente tem que trocar de regras? Eu já vi regra, por exemplo, de que a folha do papel não pode ser A6, tem que ser A4. Isso é um negócio que é de um absurdo tão grande que não dá para entender. Por que eu tenho que pagar, você, todos nós, por que nós temos que pagar para que um partido político exista? Por que eu tenho que dar dinheiro para uma associação que não é minha? Por exemplo, eu não tenho nenhum partido político, não sou filiado a nenhum, mas eu mantenho todo, PT, PSDB, PMDB, PSDC e todos os outros 30 e lá vai fumaça que eu não sei nem quais são. Se eu fosse, pelo menos, obrigado, como ocorre nas igrejas, eu pago o dízimo para o meu partido, tudo bem. Eu escolheria um lá, talvez, e pagaria o dízimo para ele, ou pagaria a contribuição. Mas se eu pagar para todos, eu não acho justo. Então, a primeira coisa é, por que se troca tanto essa lei? Por que a gente tem que estar mexendo em coisa que é tão pequena? E por que o cidadão brasileiro, tem que manter essa estrutura que é cara, obsoleta às vezes, corrupta na maioria das vezes e que não presta um bom serviço? Desculpe pelo discurso, é que eu estou meio pau da vida, hoje é segunda-feira. Essa questão é um tanto complexa e até precisa de alguma maneira ser fatiada. Então, veja, nós temos hoje 34, 35 partidos políticos no país e lamento te dizer que temos só mais 250 em formação. É claro que a democracia brasileira, Léo, precisa ser aprimorada. Com certeza. Talvez esse seja um dos argumentos para tantas mudanças. O problema é que isso acabou sendo desvirtuado e já há hoje uma reclamação do jurisdicionado, dos advogados, do eleitor e dos candidatos. Essas mudanças acontecem todo ano, como você bem citou aqui. Eu acho que se você puxar na sua mente as últimas 10, 15 eleições, talvez, nenhuma foi igual a outra, todas com regras diferentes. E isso gera, claro, um trabalho, uma insegurança, como está gerando agora. Você que quer disputar a eleição esse ano aqui no estado de Rondônia e também em todo o Brasil, prepare-se. Uma série de pegadinhas ou de armadilhas foram propositalmente ou não preparadas para os candidatos e também os eleitores nessas eleições. E quem estiver despreparado, me perdoe, corre o risco de acabar caindo em alguma cilada, dando algum tropeço em algum buraco desses problemas aí dessa mudança eleitoral. Quem jogou essas cascas de banana? Foi o Senado, o Congresso, na verdade, o Senado não, o Congresso, ou foi a Justiça Eleitoral? Não, a Justiça Eleitoral não, porque em certa medida
ela tem poder regulamentar, é verdade. O Tribunal Superior Eleitoral emite resoluções, muitas vezes, para regulamentar as leis que foram feitas pelo Congresso. Outras acabam criando regras novas, enfim, esse é até um outro problema. Mas a questão é a seguinte, e a discussão que me parece que precisa ser feita, é que o que existe de fato e de direito são os estados, os municípios e a União. Mas o que existe de fato, de verdade, são os municípios. A União e o Estado não passam de uma ficção, sob esse ponto de vista. A vida, dizendo de outra forma, acontece no município. Daí a importância do seu poder local, daí a importância da participação, do estudo desse poder local. E nesse sentido, nós temos eleições municipais esse ano. E pasme, os municípios, os vereadores, as associações, os estudiosos, os especialistas, os prefeitos, nenhum desses atores foi sequer consultado do tipo de mudança que desejava. Ela simplesmente não se sabe de quem, não se sabe de quando, não se sabe de onde. Aconteceu, foi apresentada no Congresso e aquelas mudanças que vinham sendo objeto de discussão, estudo ao longo do tempo, foram absolutamente ignoradas. Um texto novo, do dia para a noite, acabou sendo apresentado e aprovado, criando uma série de dificuldades. Por exemplo, esse ano não tem mais propaganda partidária em bloco para vereador. O vereador não tem mais propaganda partidária. Então, essas regras, elas acabaram sendo colocadas no colo da nação brasileira, sob o ponto de vista municipal, de surpresa. O senhor está falando no colo para a gente não falar na cara, né? Ou em outro local qualquer. Vamos chamar de colo. De surpresa. Exatamente. Que coisa terrível isso. E o que me deixa indignado é o seguinte, você falou aí que foi um texto que apareceu da noite para o dia, sem discussão absolutamente nenhuma. Se tivesse havido a discussão, ela teria sido inócua, porque a nossa qualidade parlamentar, eu vou bater de novo da mesma coisa. Eu vi o Sérgio falando hoje a respeito desse assunto, concordo com muito do que ele falou, algumas coisas nem tanto, mas é o seguinte, a nossa representatividade é muito, muito ruim. O Congresso Nacional, o Parlamento Nacional, desde o Senado até as câmaras de vereadores, tem se diminuído muito. A gente não sabe mais o que faz um vereador. Se eu falava a respeito desse assunto hoje, não sabe qual é a função do vereador, do prefeito, do governador, nada, misturou tudo. Eu só sei o seguinte, que na falta deles todos, a gente chama o Chapolin Colorado, que é o Ministério Público que atua em todas as frentes e vai removendo entulhos e colocando outros, né? Me parece que é assim. Nós precisamos tomar cuidado, se me permite a abertura, Léo, e sei que você é uma pessoa muito querida e muito ouvida em todo o Estado e respeitado da credibilidade, por conta da credibilidade que desfruta perante todos. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente começa a defender bandeiras numa onda de que eu costumo brincar de papagaização. É verdade. Né, remetendo ao papagaio, que é aquele que repete o que escuta sem pensar e sem filtrar. Às vezes nós defendemos bandeiras que nós não nos damos conta do que estamos defendendo. E aí acabamos inaugurando aí uma demonização, uma satanização da política e dos políticos, e isso é muito triste, porque não há como escapar num regime democrático da política. Tudo passa pela política. E essa apatia política que hoje abate e reina na população em geral, enfim, em todos nós, ela pode acabar nos levando eventualmente até a existência de uma implementação de um tempo difícil ou até de uma ditadura. Às vezes a gente fica buscando heróis para nos salvar, entre aspas, ou depositando todas as nossas confianças numa instituição como fosse ela perfeita, e sabemos que não é, e esquecemos de aprimorar lá na nossa casa, aprimorar o nosso voto e aprimorar as instituições que aí estão postas e que precisam funcionar corretamente para que o país seja melhor. Nós falamos há pouco aqui, eu estava falando a respeito de um outro assunto, mas falando a respeito da questão da culpabilização da vítima. Culpar a vítima de alguma coisa é sempre muito, muito mais fácil. E eu vou voltar aqui para essa nossa escolha política. Doutor Loura, nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui bastante a respeito disso. A gente diz assim, o povo precisa saber votar melhor, mas aí vem uma lei que me impõe alguma coisa estranhíssima que só no Brasil ocorre,
que é aquela junção de partidos que acabam formando um outro partido novo e que com isso me impede de votar no Loura, porque eu posso eleger o Anderson. Esse é um negócio muito doido. Se isso é ruim e se isso é sabido que é ruim, o que a gente pode fazer para resolver isso? Em primeiro lugar, é interessante porque você está lá julgando essas coisas todo ano. Eu fiquei bem quieto aqui porque nesse momento, além de ser advogado, certamente eu estou no desempenho da função da magistratura eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. E realmente o que eu posso dizer a respeito disso, de tantas vezes que nós já estivemos aqui, ocupamos esse sofá para falar exatamente dessa conscientização, é que muito se cobra. Nós também temos que fazer a meia-culpa. Temos alguns políticos, muitos políticos, que têm uma qualidade parlamentar ruim, mas por quê? É o retrato. Retrato da nossa sociedade, da nossa retrato, cultura, né? De que não tem interesse, e aí a gente tira por algumas discussões a respeito da situação da cidadania que a gente acaba levando, a falta de interesse da própria sociedade. Então, ou seja, é muito mais fácil demonizar, satanizar o político, mas dizer que não, eu estou fazendo a minha parte, mas qual é a sua parte mesmo? Tem gente muito boa, tem gente qualificada, tem gente que tem pensamento bom, que é um líder de bairro, um líder de uma comunidade e que não se coloca à disposição para estar à frente. Então é muito mais fácil ele estar do lado, metendo porrete, dizendo que está errado, mas não vai para frente de batalha, porque eu acho que esse é o momento. As pessoas boas, você que está em casa, você que me assiste mais uma vez, chegou a hora. Esse é um ano de eleições municipais. Se você tem projetos bons, realmente tem uma intenção de ajudar, de fazer crescer o poder legislativo, o poder executivo como política, chegou a hora. Chegou a hora de você se colocar à disposição. O Brasil não pode continuar vivendo, Léo, essa apatia, esse descrédito da política brasileira. E principalmente esse porradaço que a gente virou aqui no Brasil, né? Todo mundo falando mal de todo mundo, utilizando redes sociais, em vez de ir lá e participar do debate. Por que você não participa do debate? Por que não diz àquele que está se colocando que você não gostaria que ele fizesse aquilo, mas que ele fizesse outra coisa? Por que você não leva a sua bandeira? E em vez disso, você fica lá mandando pelo Facebook, pelo Twitter, sei lá o quê. E a história, Léo, ela já nos ensinou, para falar um caso de fora da Alemanha, que movimentos excessivamente depuradores, excessivamente moralistas, excessivamente salvadores, eles foram objetos de repulsões, enfim, para citar a Alemanha, o próprio nazismo, ele nasceu de um movimento depurador, né, do movimento da existência do combate ao mal, de uma raça inferior, de uma raça ariana superior. Nós precisamos, claro, eu estou fazendo uma comparação até um tanto quanto distante, mas a gente pode cair aqui em 64, a mudança era política ali naquele momento. Claro. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. O Estado Novo também foi uma mudança política, tudo isso, quer dizer, é sempre assim, né? Na hora que está todo mundo envolvido naquela história de dar porrada em alguém, aí a coisa muda. E é por essa razão que a gente tem defendido e acredita que no horizonte as coisas só mudam mesmo com educação e cultura. E é uma mudança paulatina, lenta, com persistência. E nós então nos associamos a bons projetos. O IDERO é hoje um grande parceiro de uma cartilha desenvolvida por uma escola legislativa do interior de Minas Gerais, Porto Alegre. Essa Constituição para crianças e adolescentes, chamada de Constituição em miúdos, que tem miúdos aqui com sentido inclusive de criança, né? Claro, em Portugal criança é miúdo, né? E eu soube disso dias atrás porque eu falava dessa cartilha no Rio de Janeiro e tinha uma portuguesa lá e ela me disse isso, ela falou, olha, você tem que levar esse projeto para Portugal porque não seria mais apropriado o nome lá, porque criança lá chama miúdo, eu não sabia, confesso. Então, como você está folheando a cartilha, você percebe que ela é cheia de ilustrações, desenhos, porque a nossa bandeira basicamente é o seguinte, é tentar incentivar o legislador, tanto aqui no município, quanto no estado, quanto federal, a criar uma matéria, uma disciplina que nós estamos aqui chamando de
Educação para a cidadania e direitos humanos, pode ser? Vamos lá. Não vamos falar de educação moral e cívica, nem OSPB. A gente não volta. Isso vai nos remeter a um tempo não, isso não queremos lembrar. É verdade, vai nos remeter a nós que estamos com um pouco mais de idade, que é o meu caso. Eu vou lhe pedir um minutinho. Claro. Tá na hora da gente chamar o intervalo? Não, eu vou chamar antes aqui, assim. Pode ser intervalo? Eu vou pedir aqui o intervalo e a gente volta já já. Eu quero falar a respeito desse assunto aqui e eu gostaria de saber o seguinte: quem é que está imprimindo essa carteira? Nós fizemos uma parceria com a Gráfica do Senado Federal. Até que enfim, hein? Em vez de receber aqueles cartões de Natal, eu vou receber alguma coisa muito... imprime e distribui gratuitamente. Muito bom. Intervalo, Imagens do Céu de Rondônia, eu volto já. Esse é o Tempo Real. Nós vamos falar nesse segundo bloco, agora, nesse terceiro bloco, a respeito das armadilhas. Eu queria entender por que tem tanta gente que não quer ser prefeito. Ser prefeito olha, antes do prefeito, só o vereador. O vereador é a primeira ligação entre o povo e o poder. Mas depois dele, quem mais pode é o prefeito. É o prefeito que, através de dois mecanismos, que na verdade é a lei municipal, a Constituição Municipal, como é que se chama? Lei orgânica do município, pode fazer alguma coisa, porque ele tem que seguir aquilo. E através daquilo ali, ele pode também determinar para que lado a cidade precisa crescer. Tá? Então, é através disso. E por que não tem prefeito? E agora, com essa história de que vereador não pode fazer campanha, agora vai ficar feio. A única coisa que me interessaria mesmo é se vereador não recebesse dinheiro. Eu era capaz até de me candidatar. Eu não gosto muito de dinheiro não, mas gosto da atividade de vereador. Quem sabe, né? Se não tivesse salário, será que eu posso me candidatar e jogar o salário para fora? Será que eu posso ser candidato sem me filiar a partido? A gente vai saber disso já já. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. Bom, tá aqui a cartilha Constituição em miúdos. Achei linda. E é o seguinte, eu já vou pegar uma dessa aqui e vou deixar aqui no programa, porque de vez em quando eu vou falar a respeito dela. Tá aqui. Gráfica Senado, não tem ninguém, não tem esquema com ninguém. E é o seguinte, eu tô aqui hoje recebendo Joacir Loura Júnior, advogado, hoje também juiz do TRE, doutor Anderson Alarcon, advogado também do IDERO, os dois do IDERO, o doutor Manuel, que está aqui comigo também. Quem é que está mais aí, doutor Joacir? Lembra aí? Doutor Thales Mancebo, pois é, estão aqui. E o pessoal do IDERO está fazendo o seguinte, uma verdadeira cruzada aqui para levar pelo interior do estado tudo aquilo que vai acontecer nas eleições desse ano. Como eu falei, todo ano tem umas mudanças e esse ano tem outras. Para variar, a gente vai ser levado de roldão. Quer ver uma coisa? Aqueles 90 dias de propaganda eleitoral foram reduzidos para 45. Sabe por quê? Não, nem eu, nem você também. Então ninguém sabe. Só que foi reduzido, 45 dias. Para mim é ótimo. Sabe por quê? Porque eu me mato aqui na época das eleições, fazendo entrevista, fazendo debate, fazendo isso e aquilo. Com 45 dias eu vou fazer 2 no máximo e acabou a história. Não vai ter tempo nem de fazer as entrevistas. Agora, eu queria perguntar para vocês dois o seguinte: por que essa falta de vontade, essa falta de apetite, essa inapetência para a política da população e principalmente dos políticos? Porque tem gente que traçou a sua carreira, eu quero ser político, quero ser vereador, prefeito, tal, não sei o quê. Não tem prefeito. Aqui nós temos hoje confirmado, e estamos ali à véspera das eleições, o doutor Mauro Nazif como candidato. Agora não pode falar pré-candidato, não, para mim é tudo do mesmo tamanho.
como a única pessoa que está se colocando colocando o seu nome para a eleição. Lógico, ele está no poder, ele está tentando a reeleição. E o restante? Aparece um nome ali, outro aqui, mas você percebe que ainda não tem nada firme, arrumado em cima disso, nem aqui, nem no resto do estado. O que está vendo, doutor? Mas deveria ter, Léo. As leis 12.891 de 2013 e a 13.165 de 2015, as duas trouxeram a ampliação e a regulamentação da figura do pré-candidato. A figura do pré-candidato anteriormente, lá pelo artigo 36 da 9.504 de 97, a lei das eleições, era uma figura um tanto quanto tímida. Existia a figura do pré-candidato, mas ele não podia fazer muita coisa. Agora não, essas leis vieram e falaram o seguinte: vocês podem tudo, menos pedir voto. Então, se não estão fazendo, é exatamente também pelo desconhecimento da lei. Tá, aí danou-se, então, né? Do quê? Aí danou-se. Aí sim, deveria estar. Alguns pré-candidatos, que já nesse momento já se pode falar na figura do pré-candidato. Então ele pode exaltar suas qualidades pessoais, dizer dos projetos políticos, fazer reuniões, debates, seminários, inclusive com as expensas do partido político ao qual ele pertence, e dizer... Ele pode fazer entrevista, por exemplo? Pode fazer entrevistas, debates, inclusive dentro do partido, para essa questão da definição dos pré-candidatos. Se eu quiser convidar alguém aqui, olha, fora o Mauro Nazif, que esse é candidato mesmo, mas eu convidando a todos aqueles que se colocaram como pré-candidatos para vir aqui falar a respeito, já pode? Sim, pode. A única coisa eu acho que já comecei a fazer sem saber. A única coisa que você tem que respeitar é a isonomia. Né? Isso. Por se tratar de uma concessão pública, que é rádio e TV, então você tem que, o direito que você der para um, obviamente, tem que ser dado para o outro. O que não acontece, por exemplo, na internet. A internet não tem concessão pública, obviamente fica liberada a questão do pré-candidato, inclusive para discutir nas redes sociais problemática, assuntos voltados à população. Fica a dica de que aquele pré-candidato, aquela pessoa que tem interesse em ser um pré-candidato e um futuro candidato, de procurar a legislação. A vereador e prefeito. Vereador principalmente, prefeito, né? Claro. Porque esse daí tá morto, porque né? É um benefício que a legislação trouxe, porque como diminuiu o tempo de período de campanha de 90 para 45, certamente beneficiou quem? Quem está no poder. E quem está fora quer entrar. E como é que faz para entrar? Se colocando na figura de pré-candidato. Bom, vamos lá para as armadilhas. O que é que tem de armadilha? O que é que tem de pegadinha aí que a gente vai ter que tomar cuidado esse ano, doutor Anderson? Os candidatos precisam estar atentos para algumas, o que nós chamamos de antinomia. É quando eu tenho uma lei que diz algo e tem uma outra que diz, às vezes, o contrário. Aí há um choque, uma eventual colisão. Ele tem ele for. Então, veja. Veja que situação. Nós temos uma lei que agora estabeleceu um prazo de 6 meses para a filiação partidária, abrindo, inclusive, a janela para a possibilidade de troca de partido. Então, janela indiscreta. A janela indiscreta, né? Aliás, esse negócio de pular a janela nunca deu muito certo. Não, final, eu acho que não. Mas, enfim, nem pular cerca também. Agora veja, nós temos essa situação da janela estabelecida pela lei que diz lá expressamente que basta que o candidato demonstre que tem pelo menos 6 meses de filiação partidária para cumprir um dos requisitos para pedir o seu registro da candidatura. Ou seja, quem quer trocar de partido pode fazê-lo até? Agora, abre a janela agora em fevereiro, salvo engano, a partir de 2 de março. 2 de março. A partir de 2 de março. E vai até quando, doutor? Até 1º de abril, né? 31 de março. Você tem esse período, isso vai ser... regulamentado bonitinho. Regulamentado e vai ser publicizado, né? Pelos órgãos da Justiça Eleitoral, para que não haja dúvidas. E é porque há agora uma outra dúvida, e talvez entre nessa cilada, que no dia 18 de fevereiro, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, será promulgada permitindo que os mandatários que não eram abrangidos por esta possibilidade da janela, aprovada em 2015, agora passarão a ser abrangidos. E aí vão deputados, senadores, governador que também queira trocar de partido nesse período, também eventualmente para concorrer, que antes não podiam, agora a partir do dia 18 vão poder. Então há esse celeuma, essa confusão. Agora,
O maior conflito e choque está na seguinte situação. A lei disse que o prazo é de 6 meses, mas não alterou a lei dos partidos políticos, que permite ao partido estabelecer um prazo maior, se quiser. Então eu tenho a maioria dos partidos que disciplinam hoje no seu estatuto um prazo mínimo de 12 meses. Então olha que situação, eu tenho uma lei que diz que o prazo mínimo é de 6 meses, mas um estatuto que para esse fim tem força de lei que diz que é de 12 meses. E aí eu tenho um conflito. Parece uma pegadinha. Eu corro o risco de trocar de partido, cumprir o prazo legal de 6 meses, e aí o outro partido impugnar dizendo, olha, você não pode ser candidato porque você não cumpriu o que manda o partido, que são 12 meses. E isso vai parar no colo do Gilmar Mendes. Vai parar no colo do Gilmar Mendes, no colo da Justiça Eleitoral, e vai virar uma guerra judicial que tem se avolumado cada vez mais nas últimas eleições. As eleições, nos últimos tempos, têm sido decididas muito mais na justiça, na caneta, do que no voto. Que coisa. E aí tem uma situação ainda para apimentar mais esse exemplo que o Anderson acabou de contar em relação ao prazo mínimo de filiação, é que, de acordo com o artigo 20, parágrafo único da Lei das Eleições, nenhum estatuto partidário pode ser modificado no ano de eleição. Então, mesmo que o partido político queira reduzir não pode. O prazo mínimo de filiação, que antes respeitava a lei de um ano, de dezembro já né? Então, a partir de 1º de janeiro desse ano, ele não pode mais, porque é ano de eleição. Doutor, a PEC, que vem aí agora no dia 18 de fevereiro, ela entra com força de lei já de imediato, que toda a PEC, ela já foi montada ali, já vai embora, mas fere o princípio da anualidade. E aí? Aquilo que eu posso mudar na eleição desse ano, ele teria que ter sido feito o ano passado. E aí, como é que fica essa história? Quer dizer, haja rolo, hein? O argumento que se utiliza é que, como a Lei 13.165 reduziu o prazo para 6 meses, e que só quem poderia ser beneficiado com essa redução e com essa janela seriam os parlamentares no último ano de mandato, ou seja, vereadores e prefeitos, mas aí prefeito tem a ADI 5041 lá do DF, que na questão de quem exerce cargo majoritário não tem infidelidade partidária. Pois bem, então os vereadores seriam beneficiados. Quem está no último ano de mandato poderia trocar 30 dias antes do período que a lei nova trouxe, ou seja, 2 de abril, então 30 dias antes, a partir de 2 de março. E aí, deputados federais e deputados estaduais ficaram fora. Qual foi o jeito que o Congresso Nacional remediou? Fazer um projeto de emenda constitucional, que é o projeto 113 de 2015, que vem e traz quem não está no último exercício de mandato, mas aqui exerce qualquer outro tipo de mandato, deputado estadual ou federal, também pode trocar de partido, desde que o faça 30 dias depois da promulgação da PEC. Essa PEC vai ser promulgada agora dia 18, e aí, obviamente, você tocou num ponto, que pode ser um ponto exatamente de discussão na Justiça Eleitoral, se aquela mudança tem ou não uma justa causa, se tem ou não um pressuposto jurídico para existir. Nós estamos falando para todo o estado e tem gente que está ali agora, lá de Vilhena à Extrema, ligado nesse assunto. Tem cara que se preparou a vida inteira para ser vereador. Que conselho você dá para ele? O que é que ele teria que fazer? Está num partido, está querendo mudar para outro, até porque esse ano vai ser assim, ele não vai ter, não tem a junção de partidos para eleger um grupo. E aí, o que é que ele faz? A coligação permanece, mas a gente sempre diz o seguinte... A coligação permanece, mas... permanece. Agora, o que mudou, e muita gente não sabe, é o que se estão chamando de pedágio, de pedágio de 10%. Estão chamando de pedágio. Significa dizer o seguinte, digamos que a coligação ou partido teve direito lá a 5 vagas na Câmara. Quem vai ter o direito de ocupar essas 5 vagas são os nominalmente mais votados dentro do partido ou da coligação. Só que agora tem um detalhe. Você precisa fazer pelo menos mais do que 10% do quociente eleitoral para acessar esta vaga. Do contrário, você não a acessa. Significa dizer o seguinte, digamos que o meu quociente eleitoral seja de 1.000 votos. Então 10% seria 100 votos, mais que 10%, 101 votos. Se eu tiver 101 votos ou mais e estou entre os 5 mais votados, enfim, terei direito àquela vaga.
Se eu tiver alguém que fez um monte de voto e arrastou outros na garupa, mas esses que estão na garupa, o chamado efeito tiririca, não alcançaram esses 10%, esses 101 votos, ficarão de fora. Consertem bem essa coisa do efeito tiririca, né? Eu nem gosto de chamar de efeito tiririca. Então a gente pode chamar de efeito Enéas, né? Acho que é mais justo. Mas ajuda, né? Efeito Celso Russomano. Não resolve, mas ajuda. E uma outra pegadinha, se me permite, é essa história das comissões provisórias. Essa é uma inovação importante, motivada com uma extrema boa vontade do TSE, que disse numa resolução basicamente o seguinte: comissão provisória, de uma forma bem simplificada, se não virar diretório, não se organizar enquanto diretório antes do período de convenções, não vai poder lançar candidatos. E aí isso gerou um pânico, está gerando um pânico em todo o país, porque afinal de contas 98,75% do país é formado nos municípios por comissões provisórias. O que é a comissão provisória? Como o próprio nome diz, é aquela organização do partido que é provisória, nomeada por um cacique político no Estado e que normalmente, se não faz as suas vontades, chegou ali à véspera do período de formação de coligações, simplesmente destitui. Eu já vi isso ocorrer aqui em Rondônia, eu me recordo quando, mas não vou falar não. Pronto, já algumas vezes. Destitui, nomeia a comissão que deseja. Então, quer dizer, isso também é coisa de ditadura e não de democracia. A intenção do TSE em proibir isso é boa. O problema é o momento, a forma, o jeito. Doutor, eu preciso perguntar uma coisa aqui que vai ser muito importante. Financiamento de campanha, como é que fica? Pessoa jurídica proibida, excluída pela legislação e também por uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI no STF movida pela OAB. A Petrobras não pode financiar ninguém. Mas eu posso. Nenhuma campanha. Pessoa física, sim, existem alguns limites, 10% para pessoa física, qualquer outra pessoa, inclusive sem comprovação, pode doar até 1.000 FIRs, R$1.146 aproximadamente, e o candidato pode doar os seus recursos próprios integralmente, querendo, quando é para si próprio. Pessoa jurídica, em regra, não pode mais. Aí agora uma discussão se a pessoa jurídica pode continuar doando para o partido e nessa condição o partido doa para o candidato. Isso não está bem resolvido. Enfim, aliás, isso está muito mal resolvido, porque esse rolo todo que nós temos aí na Lava Jato, na Petrobras, o doutor Moro informou já ao TSE que o caminho é esse. Quer dizer, já mostrou lá o caminho das pedras e o caminho do limo. A imprensa noticiou hoje, né, que ele já forneceu essa lista. Há aqueles que defendem que o fim do financiamento de campanhas por empresa seria a solução para o país, há aqueles que dizem que não é bem assim. Enfim, essa é uma discussão um pouco mais complexa. Agora, o fato é o seguinte: nós entraremos numa eleição municipal que mexe com o país inteiro, a eleição mais importante, mais acalorada, peculiar, e estamos ingressando nessa eleição cheio de dúvidas, cheio de armadilhas e cheio de situações. Daí é importante o candidato se preparar, ter uma boa assessoria jurídica, contábil e de marketing para não cair nessas ciladas. Contábil, né? Porque esse ano vão pegar... Contábil e jurídica estão ali lado a lado. É importante ele encarar isso não como gasto, sim como investimento, sob pena de acabar caindo nesses buracos aí. E uma situação que o doutor Anderson falou a respeito da doação de pessoa física, que nesse momento é a única permitida, o TRE de Rondônia tem uma construção jurisprudencial de que até o limite de quem é isento de 10%, ou seja, imposto de renda, salvo engano, ano passado foi em torno de R$27 mil a isenção. Então, aquela pessoa que doar até 10% desse limite... R$2.700, mais ou menos R$3.000. Ela está isenta também de qualquer multa. Perfeito. Considerando isso uma constituição jurisprudencial, mas à medida em que houver novos integrantes, isso pode ser reformulado também. Doutor, vocês vão fazer esse debate, vão levar essas informações para onde? Eu estou aqui com o papel, peço a sua gentileza. Antes de você falar a respeito disso aí, eu queria fazer o seguinte: nós estamos aqui com 5 advogados e não tem coisa melhor do que a gente exercitar a democracia. A respeito de financiamento público de campanha, é somente enquete, não quer dizer absolutamente nada. Doutor Manuel, financiamento público ou privado? Misto, do jeito que está hoje.
Doutor, só aperfeiçoar a regra de controle. De fiscalização. Perfeito. Doutor Mancebo. Segue o relator. Doutor Jesus. Acredito também que do jeito que está hoje. Eu não vou perguntar ao doutor Loura, porque ele vai ter que julgar algumas coisas desse tipo. Eu não vou colocá-lo. Não vou colocar nessa saia justa. O senhor? Sou a favor do misto também. Do misto, da forma como está. Eu sou a favor Aperfeiçoando, criando travas, criando limites mais claros, punições mais efetivas. Agora, já que falamos a respeito, eu de novo vou perguntar os 5 aqui. E aí, como é que fica o financiamento dos partidos, aquele famoso fundo partidário? Sim, não ou limitado? Doutor Manuel Veríssimo. Do jeito que está. O que ele está dizendo é o seguinte, é que o financiamento misto já engloba o fundo partidário. Doutor Mancebo também, doutor Jesus. Eu sou radicalmente contra a forma de distribuição desse dinheiro. Hoje nós temos aproximadamente R$1 bilhão no fundo partidário, que é distribuído de cima para baixo. Diretório nacional, diretório estadual, diretório municipal. De novo, a vida política acontece no município. Esse dinheiro tinha que fazer o caminho inverso. Diretório municipal, estadual e nacional. Acaba de falar minha língua. E só por causa disso. Lembrando que, pela Lei 13.165, agora é obrigação dos partidos políticos, e isso vai ser uma escala, chegando até 15%, gastar do fundo partidário capitanear mulheres para a política. Então, nesse primeiro ano de 5, podendo chegar até 15 nas próximas eleições. Nesse país onde o Partido das Mulheres não tem mulher... Não sei se ainda temos tempo. Temos. Eu vou fazer 2 convites para você, bem rapidinho. Não deixe de participar das audiências públicas, porque nós teremos oportunidade de aprofundar esse debate. Inclusive, estamos aqui fazendo, em nome da ABRADEP, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, uma academia séria, voltada à discussão e amadurecimento dessas questões da democracia. As audiências públicas serão dia 15 de fevereiro, em Porto Velho. Hoje foi aqui, dia 16. Como é que foi, doutor? Foi boa? Muito bom. Os vereadores todos lá, o plenário lotado. Beleza. Muito bom. Isso aqui é bom. Dia 16, amanhã, Pimenta Bueno. Às 20 horas, antes um pouquinho em Espigão do Oeste, às 18 horas. Isso está bem perto ali um do outro. Ok, dia 17 em Cacoal, às 17h30 horas. Tudo na Câmara, né, José? Tudo na Câmara de Vereadores. Dia 18 na Assembleia Legislativa aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho. E dia 19 em Machadinho do Oeste, às 15 horas. Bom, aí eu quero falar o seguinte: o pessoal de Machadinho do Oeste, o pessoal de Ariquemes, dá um pulinho até lá. Porque aí aproveita o pessoal que é parente do Dr. Anderson, aproveita para ir lá para bater palma para ele. Será uma alegria. E queria convidar, Léo, o pessoal que quiser participar desse projeto, de órgãos, escolas, prefeitura, judiciário, Ministério Público, comunidade. Quem quiser, esse é um projeto gratuito, é rodado pela Gráfica do Senado, nós podemos fazer parcerias e será para nós uma alegria poder levar esse projeto e contar com apoiadores em todo o estado de Rondônia para a sua aplicação nas comunidades. Eu vou me meter aqui em algo que eu não posso ainda, mas é o seguinte: eu gostaria de convidar a maçonaria, e em especial a Glomaron aqui do estado de Rondônia. Gostaria de convidar o Observatório de Porto Velho, na figura do meu querido amigo Flávio, para que a gente pudesse abraçar essa causa. Eu acho que a gente acaba com isso aqui assim, entrando naquela luta nossa contra a corrupção. No momento que a gente tiver política, não é político honesto não, uma política mais limpa, a corrupção começa a ser banida. Eu acho que o caminho é esse aí. E a educação é isso aqui, é isso que faz. O que redime uma nação, o que muda uma nação é a educação. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Loura, mais uma vez. Pela sua gentileza, pela sua... Bom, o senhor é da casa, sabe disso. E obrigado. O programa é seu. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer a atenção, a paciência dos telespectadores e dizer que o IDERO, e aqui agradecer o doutor Manuel Veríssimo, que é o presidente nosso, estamos à disposição para fomentar e discutir ainda mais o direito eleitoral, seja aqui em Porto Velho, em qualquer lugar do estado de Rondônia. A gente encerra o programa e eu deixo uma frase para você pensar antes de dormir. As grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes. Quem disse isso foi Augusto Cury.
Boa noite, bom sono e bons sonhos, uma ótima, produtiva e abençoada semana para todos. Amanhã a gente se encontra aqui para mais Tempo Real. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.